Foi? Agora foi! Aê! Eu estou comemorando porque eu já tinha tentado entrar e não estava funcionando. Então agora eu estou comemorando que eu consegui entrar. Estão me ouvindo? Tudo certo? Eu quero avisar que eu já cheguei ligada no 220, tá? Então assim, hoje tem. Ai, esse conteúdo muito bom, muito bom, mesmo assim, muito bom. Aí vocês vão responder, você fala isso de todas as lives. Falo de todas as lives, porque é verdade, todas as lives tem um conteúdo muito bom. Não, mas falando sério agora, sem brincadeira, o conteúdo de hoje, ele é, assim, realmente um conteúdo muito bom e que você não vai encontrar em outros lugares, tá? Eu acho que eu nunca vi ninguém falando disso, provavelmente você nunca viu ninguém falando disso, então o conteúdo de hoje tá, assim, intenso. Vamos lá? Podemos começar? Deixa eu ver aqui. Eu tô animada, já cheguei animadíssima. Então tá, qual que é o tema de hoje? Não, pera, deixa eu começar do começo, né? Tô falando que eu tô até atrapalhada, de tão agitada. Seja muito bem-vindo à live 130. Sim, já foram 130 lives, dá pra acreditar? 130 lives? As outras 129 lives estão disponíveis no portal do Manual da Infância para você poder assistir todo esse maravilhosíssimo conteúdo disponível para você. Mas na live 130, que é essa daqui, eu vim falar sobre o segredo por trás dos filhos difíceis. O segredo por trás dos filhos que dão muito trabalho, porque tem um segredinho e é um segredo bem secreto, se é que eu posso dizer assim. É um segredo bem secreto porque as pessoas não contam. É segredo mesmo. É segredo mesmo porque as pessoas não contam o segredo, não revelam o segredo. E dessa vez eu vou revelar, tá? Eu vou compartilhar aqui com você nessa live. Peço desculpa se tiver barulho de moto, barulho de carro. Essa live está sendo gravada no dia 7 de setembro de 2021 e hoje está acontecendo em todo o nosso país os protestos do governo, né? Tem protesto a favor do governo, tem protesto contra o governo, então pode acontecer de vocês ouvirem carros, de vocês ouvirem motos, de vocês ouvirem gritos, e eu não controlo isso, eu não posso impedir as pessoas, e nem faria se pudesse, impedir as pessoas de protestarem, então acontece, temos que lidar com este fato, tá? De que podem acontecer barulhos e imprevistos durante a transmissão dessa live, né? É ao vivo tem dessas, então... Mas tá, chega de enrolação. Qual é o segredo por trás dos filhos difíceis, tá? E no que esse segredo é importante? Quando você não entende o que tem por trás do comportamento difícil, o que tem por trás da criança desobediente, da criança difícil, você não consegue resolver a desobediência. Eu tenho o costume de dizer que a gente só resolve o problema que a gente entende. E é verdade, a gente só resolve o problema que a gente entende. Então, existe uma questão muito importante que você precisa sacar para conseguir entender o comportamento da criança. Vamos do começo, tá? O que tem por trás do comportamento das crianças, principalmente das crianças mais difíceis, são o que eu chamo de demanda. E eu quero te explicar isso em muitos detalhes, porque demanda é um negócio complexo, mas ele é assim, um pote dourado de ouro. Uma vez que você entende a questão das demandas, um oceano se abre na sua cabeça. Então vamos lá. O que são demandas? Demandas são necessidades que todos os seres humanos têm, tá? Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, a criança tem. Quanto mais nova for a criança, mais demanda ela tem. Só que as demandas se dividem em grupos diferentes, existem tipos de demandas diferentes e as demandas são difíceis de identificar. Quando eu falo existem demandas da criança, é muito abstrato, você não entende, tá? Mas o que isso quer dizer?
E ela é realmente um assunto, um tema que é difícil de identificar no dia a dia na prática, mas hoje eu vou te ensinar. Você vai sair aqui dessa live sabendo como identificar as demandas da criança. Mas primeiro você precisa entender o que são as benditas das demandas, que são necessidades que a criança tem, que todas as pessoas têm, mas que quanto mais nova é a criança, mais ela tem, tá? A criança pequena tem muito mais demandas do que um adulto, por exemplo. E as demandas se dividem em dois grupos. Existem as demandas físicas e existem as demandas que são emocionais e psicológicas. E fica fácil de entender do que eu tô falando quando a gente pensa no que são demandas físicas. Porque, por exemplo, o que é uma demanda física? Comer é uma demanda. Você precisa comer, a criança precisa comer, porque vocês precisam se alimentar, e se alimentar é uma necessidade, tá? É uma necessidade humana básica. Dormir é uma demanda, tomar banho é uma demanda, tomar remédio pode ser uma demanda, não é o tempo todo, mas pode ser uma demanda. Que mais? Trocar fralda é uma demanda, fazer xixi é uma demanda. Então essas são as demandas físicas, tá? Só um segundinho, deixa eu só acertar aqui um detalhe, pronto. Então essas são as demandas físicas. Agora, existem as demandas que são emocionais e psicológicas. E essas demandas são muito importantes para a gente entender o bendito do comportamento da criança. Sem entender as demandas, esquece. Você não vai fazer mais nada, você não vai entender nada, você não vai resolver nada, tá? Porque todas as vezes que a criança se comporta mal, por trás daquele mau comportamento tem uma necessidade. E isso é uma coisa complicada porque, ninguém conta isso, ninguém te diz. Por isso que eu chamei de o segredo dos filhos difíceis. Porque é segredo mesmo, ninguém te conta que por trás de cada comportamento do teu filho existe uma demanda. Quando alguém vem te falar isso, a pessoa não explica o que é uma demanda e a pessoa não explica como identificar uma demanda. Então é realmente um assunto, um tema que as pessoas não explicam. Eu nunca vi ninguém que fala de educação, que fala de criança, explicando isso. Mas eu vou explicar. Fica comigo que eu vou explicar. Eu tô só contextualizando para você entender onde eu quero chegar, tá? Se eu não te der essa prévia, você não entende o que eu vou dizer daqui pra frente. Então, por trás de todo mau comportamento da criança, existe uma demanda. 100% das vezes, tá? Todo mau comportamento, todo bom comportamento também tem uma demanda. Todo comportamento, de modo geral, tem uma demanda. A diferença é que o bom comportamento, a gente não se preocupa com ele. Ninguém fica preocupado, ninguém fica angustiado porque o filho está se comportando bem. Mas as pessoas ficam angustiadas, ficam preocupadas porque a criança está se comportando mal, né? Porque tem alguma coisa rolando com a criança. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, por trás de todo comportamento tem uma bendita de uma demanda. E uma coisa que você precisa saber antes de entender o que são demandas, como identificar as demandas, é que elas vêm e vão. Como assim a demanda vem e vai? Ela vem e ela vai, ela vem e ela vai. A demanda vem e volta, sabe? Ela aparece, aí você resolve, aí ela vai embora, aí depois ela volta. Fica fácil de entender quando a gente pensa nas demandas que são físicas. Por exemplo, você sente fome agora, aí você vai e janta. Só que amanhã de manhã você vai sentir fome de novo. Aí você vai tomar café da manhã. Aí amanhã na hora do almoço você vai sentir fome outra vez. Aí você vai almoçar. Então você tem uma demanda, uma necessidade para se alimentar e você vai suprir essa necessidade e dali a algumas horas essa necessidade volta outra vez. Então as demandas, elas vêm e elas vão, tá? Elas não... Demanda não é uma coisa que você resolve para todo sempre. Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, dependendo do contexto, do momento, do que está acontecendo. E além da demanda ir e vir, além de ter essa questão de que você vai sentir fome agora e daqui a 12 horas você vai sentir fome de novo, além de ter essa questão, existem demandas que a gente não consegue suprir todas de uma vez. A gente não consegue resolver de uma vez só. Por exemplo, se você está com fome e você senta para você jantar, você resolve a fome de uma vez só. Você senta, come em 20 minutos, 30 minutos, você resolveu o problema, porque você comeu. Então você supriu a demanda, você atendeu a necessidade. Essa é uma demanda que você concluiu, ela sumiu, ela desapareceu, ela foi concluída. Você comeu, concluiu a demanda. Agora, você pode ter uma demanda que não se conclui em 30 minutos, em 20 minutos. Uma demanda que é longa, uma demanda que demora muito tempo para ser construída, para ser atendida. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você assistiu às minhas lives, acho que eu fiz 3 ou 4 lives, a respeito de período sensível do desenvolvimento das crianças.
Eu falei de 13, se eu não me engano, 12 ou 13 períodos sensíveis. Cada período sensível é uma demanda, e você já sabe do que eu tô falando. A criança passa por um período sensível, que é o período do movimento, que é aquela fase do bebezinho que ele tá aprendendo a andar. Então ele vai segurar nos móveis e se arrastar pela casa, e andar de um lado para o outro, ele vai engatinhar, ele vai subir escada 20 vezes, 30 vezes, 85 vezes. O período sensível do movimento é uma demanda que a criança tem, é uma necessidade que a criança tem para que ela aprenda a andar. E o período sensível do movimento, ele não é resolvido em 30 minutos como a fome. A fome você consegue resolver em 15 minutos. O período sensível do movimento, que também é uma demanda, e é inclusive uma demanda física, né? Porque o período sensível do movimento, a criança precisa se movimentar fisicamente. Então ela tem que engatinhar, ela tem que andar, ela vai subir escada. Por que ela sobe escada? Porque ela está aprendendo. E ela precisa treinar os músculos e subir, descer e aprender de verdade. Então é uma demanda física, assim como a fome, que você não resolve em 20 minutos. Porque você não consegue pegar um bebê que não está andando e ensinar o bebê a correr em 20 minutos. Ele vai dar um passinho de cada vez, ele vai andar meio troncho no começo, ele vai cair várias vezes, para depois ele andando mais firme, andando mais rápido, até a criança começar a correr, depois ela vai pular. Então existe um período longo, né, um período bem maior, para atender uma demanda que é a do movimento. Deu para entender? Então você tem demandas que são do corpo físico, como comer, como dormir, como andar, como falar, como fazer xixi. Você tem demandas que são emocionais e psicológicas, que eu ainda vou explicar. E dentro desses dois grupos, você tem as demandas que você vai resolver muito rápido e que ela vai voltar só depois de algum tempo, como a fome. Você vai resolver a fome agora e ela vai voltar daqui a 8 horas. Mas você vai passar 8 horas sem ter essa demanda, 12 horas sem ter essa demanda. Ela some, depois ela volta. E existe também as demandas que elas são longas, que você fica 3 meses atendendo a mesma demanda. Quanto tempo demora para um bebê aprender a andar do zero? Um bebê que nunca deu um passo para um bebê que está correndo. Demora meses, entende? E é a mesma demanda. E ela demora bastante tempo para você suprir a demanda. Aí depois que você supre a demanda, ela desaparece. E essa demanda do aprender a andar é interessante porque ela dura ali alguns meses, supondo que o bebê demore 4 meses para aprender a andar. É bastante tempo, 4 meses para ele aprender a correr, para ele estar firminho, durinho e tudo mais. Só que depois que ele aprende, essa demanda não volta nunca mais. Ela acaba, diferente da fome, que volta amanhã de manhã, que volta daqui a 5 horas, que volta daqui a 8 horas. Entende? Então é uma demanda grande, que demora para ser atendida, porém quando ela acaba, ela não volta mais. Uma criança de 11 meses é fascinada por escada. Ela vai querer subir a escada, ela vai querer descer a escada várias vezes, como eu falei. Só que um adulto de 30 anos não faz isso. Um adolescente de 15 também não faz isso. Uma criança de 7 anos também não faz isso. Isso é muito específico de criança de 11 meses, um aninho e meio. Por que é muito específico de criança nessa idade? Porque é quando a criança está vivendo, quando a criança tem a demanda do movimento. Mas quando ela atender a demanda do movimento, que é um período sensível de ordem, se você assistiu o vídeo sobre isso, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu as lives sobre período sensível de ordem, você precisa assistir. Estão dentro do portal do manual, em que eu explico todos os 13 períodos, dou detalhes, conto como é que funciona. A criança que tem o período sensível do movimento, que vai durar lá X tempos, tá? 4 meses para ele aprender a andar. Só que depois que ele aprende a subir e a descer a escada, ele não fica mais repetindo isso 50 vezes. Você não vê uma criança de 7 anos subindo e descendo a escada à toa, só porque sim. Mas você vê um bebê de 11 meses fazendo isso, subindo e descendo a escada toda hora. Parece ser à toa, porque a gente não entende que aquela é a demanda dele. Então, quando a gente fala de demandas, elas são complexas porque existem tipos diferentes de demanda, com duração diferente, que vai voltar depois ou que não vai voltar nunca mais. A fome é uma demanda que volta, o período sensível do movimento é uma demanda que passa. Ela é vivida e depois ela passa. E ela não volta nunca mais. Em nenhuma fase da vida volta o período sensível do movimento. Entre todos os outros períodos sensíveis. Eu peguei esse só para dar um exemplo.
Então você já entendeu que quando a gente está falando de demanda, tem que saber a diferença do que é físico, do que é emocional e psicológico, tem que saber se é uma demanda que vai voltar depois de um tempo, tem que saber se é uma demanda que não vai voltar nunca mais, tem que saber se é uma demanda que eu resolvo ali na hora ou se é uma demanda que eu preciso de 3 anos, 5 meses, 10 dias para conseguir resolver. Deu para entender essa parte? Porque agora eu vou começar a explicar em detalhes e te dar exemplos do que são as demandas da criança, para você começar a entender por que as crianças se comportam mal e por que é difícil. O pulo do gato aqui é por que é difícil, tá? Vou te dar um exemplo. Você leva teu filho no supermercado e aí ele vê uma barra de chocolate. Você leva uma criança de 3 anos no supermercado, vamos dar uma idade para ficar mais claro. Aí a criança vê uma barra de chocolate, ela pede o chocolate e aí ela quer, né, aquele chocolate. Você olha pro teu filho e fala: filho, a mamãe não vai comprar o chocolate por qualquer motivo, porque a criança vai almoçar, porque você não tem dinheiro, não sei, não importa. A criança pediu o chocolate e você não vai dar o chocolate para ela. O que vai acontecer? Imediatamente essa criança que quer o chocolate, que você recusou o chocolate, ela vai chorar, né? Ela vai ter a famosa birra no meio do supermercado. Ela vai se jogar no chão, ela vai se debater, ela vai falar: mas eu quero! E você vai viver aquela situação ali da boa e velha birra que todo mundo conhece. O que tem por trás dessa birra? Uma demanda. Por trás de todo mau comportamento tem uma demanda. Mas qual é a demanda que tem por trás da birra? A demanda que tem por trás da criança que ouve da mãe: eu não vou comprar chocolate, e ela chora, é uma demanda por inteligência emocional e por aprender a lidar com a raiva. Por quê? A criança quer o chocolate, você não compra, ela fica frustrada e a frustração leva a criança ao choro. Aquele choro, aquela birra tem por trás uma demanda da frustração. Por que adulto não faz a mesma birra que a criança faz no mercado? Porque o adulto, ele já desenvolveu mais mecanismos, mais inteligência emocional para lidar com a frustração dele. Então, se você quer comprar uma torta de morango e você tá com muita vontade de torta de morango e você chega na padaria e não tem torta de morango, você não se joga no chão e grita. Você fica frustrado, você fica chateado e fala: poxa, mas eu queria tanto e não tem. Mas você não grita, você não se joga no chão e grita. Por quê? Porque você sabe muito melhor do que a criança pequenininha lidar com a sua frustração. Então você não tem essa demanda. Só que a criança pequenininha tem, porque ela é imatura, ela é pequena, ela nasceu ontem, ela não sabe ainda. Então quando a criança tem essa crise de birra, por trás tem uma demanda, uma frustração que ela viveu e ela não sabe lidar. Né? Eu já falei isso várias vezes, é um sentimento que a criança não sabe lidar. Você percebeu como existe uma demanda? O cérebro da criança sentiu frustração e o cérebro da criança não tem a menor ideia do que ele faz. Tem uma necessidade, a necessidade de lidar com o sentimento da frustração. Só que o cérebro não sabe, o da criança não sabe. Aí ela grita, aí ela chora, aí ela se joga no chão. Essa, por exemplo, é uma situação, é uma demanda. Vamos falar de outra situação para você entender melhor esse tema. A criança de 4 anos tem um irmãozinho de 3 meses. Um irmãozinho fofo, lindo, de 3 meses. Só que todas as vezes que a mãe não tá por perto, a criança de 4 anos vai lá e enfia o dedo no olho do irmão. Ou morde o irmão. Ou bate no irmão. Ou machuca o irmão. Criança de 4 aninhos vai lá e machuca o irmãozinho todas as vezes que pode. Sempre que a mãe não tá olhando, sempre que não tem alguém por perto, a criança vai lá e machuca o irmão. A criança machucar o irmão é um mau comportamento, né? A gente tem aqui um mau comportamento. Só que qual é a demanda que tem atrás desse mau comportamento? Quando a gente vira esse cenário do avesso, o que a gente encontra do outro lado? Uma criança de 3, 4 anos que tá maltratando o irmãozinho, neném, que nasceu agora, muito possivelmente tá sentindo ciúme. E o ciúme gera na criança insegurança. Achamos a demanda. A criança era filha única, tinha tudo para ela, a atenção exclusiva, o mundo girava em torno dela. De repente nasce um neném, o neném não fala, o neném não anda, todo mundo dá atenção pro neném, todo mundo quer ficar com o neném no colo,
A mãe fica o dia inteiro com o bebê no colo, ele já não recebe mais a atenção que ele recebia antes, ele fica inseguro, ele fica com ciúme, porque o bebê tá tomando o espaço dele. Aí todas as vezes que ele pode, ele vai lá e morde o neném. Ele enfia o dedo no olho do neném. Por trás desse comportamento existe uma demanda por amor, por atenção, por segurança. A criança está batendo, está maltratando o irmãozinho, porque na cabeça dela o irmãozinho está roubando o espaço dela. Eu estava feliz antes de você chegar. Aí você chegou e agora a mamãe não tem mais tempo para mim. E agora a mamãe não brinca mais comigo. E agora o papai só fica o dia inteiro com você no colo. Tá entendendo a demanda da criança? Que agora é uma demanda por segurança, por atenção, por amor, que é completamente diferente da demanda da birra, que era uma demanda para lidar com a raiva. Vou te dar outro exemplo. A criança tem medo de entrar na piscina. Você leva seu filho na piscina, aí ele tem 5 anos. Bota as boinhas, protetor solar, a criança olha pra piscina e não quer entrar. Ela tá com medo, ela não quer entrar e ela fala que não, ela chora, ela senta na beirinha da piscina e ela não quer ir. Ela não quer entrar. O que tem por trás desse comportamento? Medo. O medo é uma demanda. E o medo geralmente é uma demanda de segurança também. A criança tá vendo a piscina, ela não se sente segura, ela não sabe se ela vai ficar bem, por mais que você esteja dizendo, tá tudo bem, você tá de boia. A criança não tem essa confiança. E se a confiança não existe dentro dela, ela tem medo. E se ela tem medo, ela tem demanda. Tá entendendo? Então aqui a gente já tem outra demanda diferente da criança que não quer entrar na piscina. A criança que não quer ir para a escola. Eu andei recebendo muito, acho que as aulas presenciais voltaram. Porque eu andei recebendo muita mensagem de mãe falando, meu filho não quer ir para a escola, meu filho não quer ficar na escola, meu filho chora quando eu deixo na porta da escola. Qual é a demanda que está por trás desse comportamento? Será que essa criança não está se sentindo insegura? Talvez ela esteja se sentindo abandonada. Não estou dizendo que você está abandonando, mas se você deixa a criança lá e vai embora. Na cabeça da criança isso é um abandono. Ela entende assim. Isso é uma demanda da criança. Entende? Por mais que você esteja com super boa vontade, a criança não está entendendo. Ela tem aquela demanda. E aí, todas as vezes que a criança se comporta mal, todas as vezes, 100%, 138% das vezes que a criança se comporta mal, existe por trás uma demanda que se a gente não entender, a gente não resolve. Porque quando a criança faz birra, os pais querem brigar, os pais querem bater, os pais querem castigar. Só que a demanda da birra é a frustração. A criança sentiu frustração, não sabe lidar. Se você brigar com o teu filho, resolve? Ele vai aprender. A pergunta que você tem que fazer é, a criança que está frustrada vai aprender a lidar com frustração se você brigar com ela? Não. Eu vou te dar um exemplo, que é uma história que me mandaram semana passada. Semana passada, nos comentários de um dos meus vídeos no YouTube. A mãe contou a seguinte história. Ela foi pôr a filha dela pra dormir, acho que a filha dela tinha uns 3 anos. Ela foi botar a filha dela pra dormir e todas as noites ela leu uma historinha, né, um livrinho pra filha dela. Aí a menina foi lá, pegou o livrinho, sentou na cama, toda feliz, porque ia ler o livrinho. E ela tava segurando ali o livro, né? E a mãe queria vestir o pijama na menina, a camiseta do pijama. Só que com a criança segurando o livro não tem como, né? Ela não consegue passar os bracinhos e tudo mais. E aí ela foi e tirou o livro da mão da criança pra poder vestir o pijama. Na hora em que essa mãe tirou o bendito do livro da mão dessa criança, a criança abriu o berreiro. Abriu o berreiro e começou a se debater, começou a chorar. A mãe estava sentada do lado da filha na cama. E a mãe estava com um machucado no pé. E a criança se debatendo quase que chuta o machucado do pé da mãe. A mãe viu aquela situação e falou pra filha, filha, toma cuidado, você vai machucar a mamãe. Olha o dodói da mamãe, tá vendo? Se você chutar o dodói da mamãe, vai doer muito. Então toma cuidado. Só que a criança tava com raiva, porque a mãe tinha tirado o livro dela. Ela tava lá chorando, se debatendo. Quando a mãe falou do machucado, a criança foi e chutou o machucado de propósito. Bastou a mãe falar, a criança irritada foi lá e chutou o machucado de propósito. Ela fez de propósito, porque ela tava com raiva. Aí a mãe ficou muito brava, porque a menina chutou o machucado dela de propósito, né? Isso não se faz. Virou pra filha e falou, eu não vou ler a historinha pra você hoje. Você vai dormir sem historinha, porque você me machucou, porque você tá gritando. Então não vai ter historinha. Você chutou o pé da mamãe de propósito, a mamãe não gostou. E aí a menina foi dormir e não teve historinha. Ela me mandou esse comentário e me perguntou, eu fiz certo? E aí, a análise que eu fiz disso é a seguinte,
Por que a criança chorou? O problema todo da situação foi o choro. Por que a criança chorou? Porque a mãe tirou o livro da mão dela. O que a criança sentiu? Raiva. Porque ela estava lá segurando o livro, a mãe foi lá e tirou da mão dela. Ela ficou brava. Você também ficaria se fosse na sua mão. Aí a criança ficou brava. E a criança estava com a raiva aqui em cima. Aqui em cima estava a raiva da criança. E a mãe falou, olha só, se você continuar se debatendo, você vai me machucar. Só que a mãe tinha causado a raiva na criança. Ela não pensou 2 vezes, ela chutou a mãe de propósito. Porque quando a criança sente raiva, que a raiva vem até aqui em cima, a raiva é energia. Ela precisa extrapolar, ela precisa sair. Essa raiva precisa encontrar um meio de sair, né, da criança, de ser extrapolada mesmo. E aí a mãe falou, olha, você vai me machucar. A criança que estava muito brava com a mãe, foi lá e machucou de propósito. Foi a forma que ela encontrou de tirar a raiva que ela estava sentindo. E nós adultos também fazemos isso. Porque quando você fica bravo com teu filho, você grita. Por que você grita? Porque você está com raiva. E aí você quer descontar na criança a sua raiva. Por que você bate porta? Porque você está com raiva. E aí você desconta na porta a sua raiva. Sabe aquela sensação de brigar com o marido e querer esganar o cara? Você já teve? Eu já tive. Você já teve essa sensação? Você briga com o marido, com o namorado, com o noivo, com a companheira, a parceira, a namorada, a crush, sei lá como é que se chama. Você briga com a pessoa. E aí você olha na cara da pessoa, você tem vontade de passar aqueles caminhão de rolo em cima. Aqueles caminhão que alisa asfalto. Sabe do que eu tô falando? Trator de rolo. Você tem vontade de atropelar. Deixar a moto passar. Como eu falei, protesto. Hoje é dia de protesto. Vai ter moto, vai ter carro, vai ter buzina. Tem que lidar com isso nessa live aqui. Aí você fica com ódio da pessoa, você quer passar o rolo, o trator de rolo em cima dela. Porque você tá com raiva. Só que você é adulto, você não vai lá buscar o trator de rolo pra passar em cima dela. Você não atropela a pessoa, por mais que você queira. A criança não consegue fazer isso, ela não tem esse controle inibitório. Ela vai lá e bate mesmo. Ela morde mesmo, ela arranca os cabelos mesmo, ela chutou o pé da mãe dela. Porque ela estava com raiva. E aí o que a mãe fez? Não contou a historinha pra filha. Aí eu te pergunto, resolveu? O fato dessa mãe não ter lido a historinha para a filha fez com que essa filha aprendesse a lidar com a raiva? A resposta é não. Se ela tivesse lido a historinha, a menina também não teria aprendido. Porque o que vai ensinar a criança a lidar com a raiva não é ter ou não ter a história. O que a mãe fez não teve efeito nenhum. Ela estava dando remédio de dor de barriga para quem está com dor de dente. Ela pegou uma situação e falou, não vou ler a história pra você porque você chutou o meu pé machucado. Mas a menina não aprendeu nada. Porque ela só chutou o seu pé machucado porque ela estava sentindo raiva. O que essa criança precisa, a demanda dessa criança é aprender a lidar com essa raiva. Não adianta você tirar a história. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A criança vai continuar sem saber lidar com a raiva. Na próxima vez ela vai chutar de novo. Porque não é a historinha, o livrinho, que vai ensinar a criança aquilo. Você precisa usar as ferramentas para ensinar a criança a lidar com a raiva. Agora, a raiva, a demanda da raiva, da frustração que todas as crianças têm, toda criança pequena tem essa demanda, como eu falei lá no começo da live, ela é uma demanda grande, que demora muito tempo para você atender. Você não consegue sentar com seu filho de 3 anos e ensinar para ele a lidar com a raiva em 15 minutos. Olha só, filho, quando você estiver com raiva, você faz assim, faz alçada, dá 2 pulinhos, meia volta e toma um copo de água. Isso não existe. Você vai ficar anos ensinando essa criança a lidar com os sentimentos dela. Por que você vai ficar tanto tempo fazendo isso? Porque a criança precisa crescer, a criança precisa amadurecer e ela precisa praticar. Quando você ensina uma coisa para uma criança, ela pratica várias vezes, ela tem que praticar. Porque se ela não praticar, ela esquece, a gente só aprende por repetição. E uma criança de 3 anos não tem nem cérebro pronto para aprender tudo de uma vez. Então ela não consegue, em 15 minutos, aprender a lidar com a raiva dela. Você vai ficar anos fazendo isso, porque a criança vai crescendo aos poucos, a criança vai amadurecendo aos poucos. É diferente de quando a criança está com fome. Quando a criança está com fome, você vai lá e dá comida, resolve. Acabou, resolveu, a criança fica quieta. Porque você atendeu a demanda da fome. Agora, quando a gente está falando de inteligência emocional, demora um tempão para ensinar a inteligência emocional para a criança. São demandas diferentes, que são atendidas de forma diferente, porque se você der comida para a criança que está com raiva, não resolve nada.
né? Mas se você der inteligência emocional para a criança que está com fome, também não resolve. Então as demandas possuem a maneira certa de resolver, elas possuem uma duração específica e muitas delas voltam depois. Você vai dar comida pro teu filho agora e daqui a 5 horas você vai ter que dar de novo. Não é que você vai alimentar a criança hoje e ela nunca mais vai comer. A demanda da fome volta. Você vai trocar a fralda da criança agora e daqui a 2 horas você vai trocar de novo. Porque a demanda do xixi, do cocô, do trocar a fralda, que é uma demanda física, né? A criança tem vontade de fazer xixi, uma demanda física, uma necessidade fisiológica. De novo, dali a 2 horas. Então, existem coisas que vão acabar, existem coisas que não vão acabar, existem demandas que não vão acabar, existem demandas que se resolvem muito rápido e demandas que demoram muito tempo. A demanda da atenção. Toda criança, todo ser humano, né? Não é só criança, humano, adulto. Toda criança, todo ser humano tem a demanda da atenção. Todo ser humano precisa ser amado. Não adianta você falar assim, então amanhã é quarta-feira, aí amanhã eu vou ficar o dia inteiro com meu filho, eu vou dar muito amor pro meu filho, porque aí eu não vou dar amor nunca mais. Não existe isso. A demanda do afeto, da atenção, do amor, ela é periódica. Você vai dar atenção pro teu filho amanhã e você vai ter que dar de novo quinta-feira, e na sexta, e no sábado, e no domingo, e pro resto da vida. Ela não se esgota em si própria, ela não acaba. Quando a gente fala de demanda, existem tipos diferentes que vão funcionar de maneiras diferentes. A gente tem que ter a sabedoria, o olhar crítico para ver o que a criança está fazendo, por que essa criança está fazendo isso e qual é a demanda que tem por trás. Porque quando você entende, você para de colocar castigo e você para de passar perrengue com teu filho, igual a mãe que foi lá e não leu a história para a menina. Ela teve um estresse com a filha, ela não viveu o momento divertido com a filha dela, ela não teve aquela historinha que é um momento super legal, a criança guarda essa recordação, isso fica na memória da criança. Ela não leu, não viveu e não resolveu nada. Ou seja, a criança perdeu a história, a mãe perdeu a história, as duas perderam aquele momento de vínculo e a criança continuou sem saber o que precisava aprender. O que a mãe fez não teve resultado nenhum, não ensinou nada. Você percebe como é importante entender a demanda do teu filho? Porque você vai ficar um tempão fazendo as mesmas coisas que não estão resolvendo nada e aí você volta e me fala assim, eu já tentei de tudo, nada dá jeito, meu filho é impossível. Não é que nada dá jeito, é que você está fazendo errado. E você não tá fazendo errado porque você é burra. Você tá fazendo errado porque ninguém te contou que por trás de todo comportamento tem uma demanda. E que se você não atende a demanda certa, ela não vai embora. E a criança não aprende. Ai, mas eu ponho meu filho de castigo e ele continua fazendo. Sim, o castigo não tá funcionando. Ele não está aprendendo. Não está suprindo a demanda que tem que suprir. Você tá castigando, brigando, gritando, você tá só se estressando, só arrumando cabelo branco pra tua cabeça. E não tá resolvendo nada. E não vai resolver nada. Até você parar e pensar, que diabos de demanda essa criança... Ó lá. Tem que lembrar do protesto. Que diabos de demanda essa criança tem? Em cada situação, ela pode apresentar uma demanda. Tem que fazer umas pausas dramáticas para passar as motos, as passeatas, os carros, o povo gritando na rua. Tem que fazer umas pausas dramáticas. Eu já até perdi o foco. Mas peraí, deixa eu me concentrar de novo. Você tá entendendo? Toda vez que a criança se comporta mal, tem alguma coisa por trás que você não tá entendendo. Pode ser que ele esteja com sono, que é uma demanda física. Pode ser que ele esteja com raiva, que é uma demanda emocional. Pode ser que ele esteja com medo, que é uma demanda emocional, psicológica. Pode ser que ele esteja insegura. Pode ser que ele esteja com vergonha. Pode ser tanta coisa. Tanta coisa. E eu vou te mostrar ainda nessa live como é que você faz para descobrir o que é. Você já entendeu como é que a brincadeira funciona, mas eu ainda vou te dizer como é que você faz para descobrir o que é. Só que sempre, enfia na tua cabeça, sempre que a criança tá fazendo algo que você não gosta, é porque tem uma demanda que você não está enxergando. Por que é que o teu filho tá mordendo? Por que é que o teu filho tá batendo? Por que é que o teu filho grita tanto? Por quê? Qual é a bendita da demanda que tá por trás? Se você não achar, você não vai resolver. Senão, você vai bater cabeça, brigar com a criança, se estressar e não vai resolver absolutamente nada. Entende? Agora, existe uma outra coisa que é a demanda dos pais.
Você já entendeu? A criança chora lá no mercado porque ela quer o bendito do chocolate. Só que existe a demanda dos adultos. Como assim a demanda dos adultos? A criança está na paz do Espírito Santo, assistindo televisão. Quieta, mas não dá um pio. Quietíssima. Boa assim, um anjo. Dá até pra ver a auréola em cima. A criança tá lá assistindo televisão. Aí a mãe da criança vem e fala assim: ô filho, vamos tomar banho. A criança estava quieta. A criança não tem demanda nenhuma. Ela estava muito bem, obrigada, com todas as demandas delas atendidas. Porque criança, quando não tá com a demanda atendida, ela vai chorar, ela vai se comportar mal. Se a criança tá quieta, tá bem, tá feliz, é porque as demandas estão supridas, pelo menos temporariamente. Aí a criança lá, um anjo, sentada assistindo o desenho dela, a mãe chega e fala: vamos tomar banho. A criança olha pra cara da mãe e faz: não, quero não. A mãe fala: não, você vai tomar banho. A criança faz: não, vou não. Você vai tomar banho. E vai aumentando, né, a voz. Não, mãe, mas você vai tomar banho. Uau! A criança chora. A criança está chorando porque a mãe está gritando, brigando, dizendo que ela vai tomar banho. Só que essa demanda não é da criança. Esse choro porque a criança não quer ir para o banho não é uma demanda da criança, porque a criança estava em paz. Foi você que foi cutucar. Essa demanda é sua. A criança estava de boa na lagoa assistindo o desenho dela. Você, com as suas demandas de adulto, foi lá dizer para a criança: vamos tomar banho. É você quem quer que a criança tome banho, então a demanda é sua. A demanda é da criança quando é a criança quem quer. Se ela tá quieta no canto e é você que vai perturbar as ideias, a demanda é sua. E aí a criança chora. Porque você tá brigando, porque você tá fazendo ela ir tomar banho e ela não quer. Ela não tem essa demanda. Quem tem é você. A criança não quer. E aí ela vai chorar em protesto. A demanda dela é: me deixa em paz, eu tô assistindo meu desenho. A sua demanda é: vamos lá tomar banho. Mas você entende que não é com a criança dessa vez? É uma demanda do adulto. É o adulto que quer que a criança tome banho. Outro exemplo. Você tá brincando no parquinho com o teu filho, aí você vê que vai chover e pensa: minhas roupas no varal. Já viveu isso? Aí você olha pra criança e fala: filho, vambora que vai chover, mamãe tem que tirar as roupas do varal. A criança que estava lá plena no escorregador, plena, assim, gargalhando, feliz no escorregador, olha pra sua cara e fala: não quero. Aí você fala: não, vai chover, vambora, vambora. E a criança vai chorando pra casa. Essa demanda é sua, é você quem quer ir embora, é você quem tem que tirar a roupa do varal. A criança estava plena brincando no escorregador. Ela está chorando porque você, na cabeça dela, tá enchendo o saco, não deixou ela brincar. Mas não é uma demanda dela, é uma demanda do adulto. O choro que a criança tem para voltar do parquinho foi você quem causou com as suas demandas, não é da criança. E saber diferenciar o que é sua demanda e o que é do seu filho é importante, porque ele vai chorar nos dois casos. Ele vai chorar quando a demanda for dele, ele vai chorar quando a demanda for sua. Então você tem que olhar e se perguntar: por que é que essa criança está chorando? Que demanda que tem por trás disso e de quem é a bendita da demanda? É da criança ou é minha? A criança está chorando porque ela tem alguma necessidade ou porque eu causei essa situação? Quando eu tiro a criança do parquinho, a força, ela chora, eu causei. Ela estava plena, ela não tinha nada. Fui eu que fui lá cutucar a onça com vara curta. Eu não estou dizendo que está errado, que você tem que deixar a roupa molhar na chuva. Não é isso. O que eu quero aqui é te mostrar a situação e como que por trás dessa situação existe uma demanda não atendida. A sua demanda é a roupa do varal, a criança estava de boa. A questão não é se está certo ou se está errado, se pode, se não pode. Não é isso. Nós estamos falando especificamente aqui das demandas. A criança está jogada no sofá, de ponta cabeça. Não é assim? Eles deitam no sofá e botam os pés pra cima, fica de ponta cabeça. A criança tá plena, lá no sofá, de ponta cabeça, tomando a mamadeira dela, na paz de Deus. Aí você vira pra criança e fala: filho, guarda os brinquedos. Essa demanda é sua. A criança quer tá. E você fala: guarda os brinquedos. Quem é que quer os brinquedos guardados? Você. Quem é que tem essa demanda? Você. Mas é a criança que tem que guardar. E de novo, não estou dizendo que está errado. Eu não estou falando para você guardar os brinquedos no lugar do teu filho. O que eu quero é que você entenda a situação. A criança quer tá tomando mamadeira, você vai lá e manda ela guardar os brinquedos. Essa demanda é sua. Porque a criança estava quieta. E foi você que foi cutucar. A criança tem que guardar os brinquedos? Tem. Ela tem.
mas não é uma demanda dela, é uma demanda sua. A criança não tá nem aí se o brinquedo tá bagunçado ou não. Pra ela, ixi, ela sai pisoteando por cima de tudo. Você tá entendendo a diferença do que é demanda do teu filho e do que é demanda tua? E como isso vai impactar o comportamento, porque ele vai chorar, ele vai dizer que não quer, ele vai se debater, e você vai gritar, e você vai se estressar, porque por trás tem uma demanda. Você tá entendendo? Deixa eu ler o comentário da Lu. A Lu colocou aqui: 6 anos agora, tá voltando pra escola, chora todo dia na entrada e não quer ir. Mas quando eu vou buscar, diz que foi muito bom. Mas mesmo assim ele não quer ir, não tô entendendo o que tá acontecendo. O que está acontecendo com a criança é a mesma coisa quando a criança não quer tomar banho e depois não quer sair do banho. Você já viveu isso com seus filhos? Você vira para a criança e fala assim, vamos tomar banho. A criança fala que não quer. Ela não quer, ela não quer, não quer. Só que ela entra no banho e o banho tá gostoso, tá quentinho, shampoo cheiroso, brinquedinho. Aí ela gosta. Aí ela não quer sair. A criança faz drama para entrar e faz drama para sair. O que está acontecendo é que na hora em que você deixa o teu filho na escola, ele não quer fazer a separação. Ele quer voltar para casa com você, porque ele estava com você. Então ele não quer se separar. Só que depois que ele passa por isso, depois que ele separa, ele brinca. Aí ele até esquece que ele não queria mais separar. Então a hora da separação está sendo difícil, porque ele não quer ficar lá a princípio. Mas depois que ele fica, ele consegue aproveitar. É o mesmo drama da criança que não quer entrar no banho e depois não quer sair do banho. Na hora em que ele chega lá na escola, a demanda dele é a mamãe. Eu quero ficar com a minha mãe. A minha demanda é a minha mãe, porque a minha mãe me traz segurança, conforto, amor e carinho. E eu não quero ir com essa tia que eu não conheço. Eu quero a minha mãe. A demanda aqui é mamãe. Amor, carinho, colo de mãe. Só que aí a mamãe vai embora. E eu tenho que ficar lá com a tia. Aí eu choro, porque a mamãe foi embora. Só que de repente aparece um amiguinho com um brinquedo legal. Aí eu esqueço, mamãe. Esqueço. A demanda agora é o brinquedo. Nossa, aquele carrinho. Eu quero muito brincar com aquele carrinho. Aí aquela demanda, colo de mamãe, atenção de mamãe, guarda numa caixinha. Ela fica em stand-by, ela dorme. Porque eu tô vendo o carrinho. E agora a minha demanda é o carrinho. Você fala, nossa, que sensacional. Eu quero muito brincar com aquele carrinho. E a criança sai e vai brincar com o carrinho. Ela trocou de demanda. Ela trocou. Você vai no mercado comprar feijão. Eu tenho certeza absoluta que você já fez isso. Você vai no mercado e comprar feijão. É feijão a sua demanda, porque acabou o feijão da tua casa. Você chega lá no mercado pensando, vou comprar feijão. Só que aí você vê chocolate. E você faz, queria. Aí você leva feijão e chocolate. Porque você tinha uma demanda, mas no meio do caminho você encontrou outra coisa. Você viu o chocolate, você quis chocolate e agora você quer levar chocolate. E eu quero aproveitar esse gancho para te dizer que existe uma diferença imensa, enorme e significativa entre o que a criança precisa e o que a criança quer. Porque quando você leva teu filho no supermercado e ele pede o chocolate, ele chora pelo chocolate, o que ele quer, o que eu quero, a minha vontade, o meu desejo é chocolate. O que eu preciso é lidar com a frustração, porque a criança chora. Deu para entender a diferença? O que a criança quer? Chocolate. A criança precisa de chocolate? Não. Ela pode viver o resto da vida dela sem chocolate, que não mata, não traumatiza, não faz mal, ao contrário. Então o chocolate é um desejo. O choro da frustração é uma necessidade. Deu para assimilar? Muitas vezes, você vai viver a situação em que o teu filho quer alguma coisa, você vai dizer não, e para esse querer que você disse não, vai surgir uma necessidade. A necessidade não estava lá, a demanda não estava lá, ela apareceu no momento que você disse não. Ela não estava lá, a criança estava bem. Viu o chocolate, quero chocolate, não vai comprar chocolate. Aparece a demanda da frustração, porque ela chora, ela faz birra. Você percebeu? As coisas que o seu filho quer, você não precisa atender sempre. Você pode, mas você não precisa. Só que as demandas que a criança tem, você precisa atender 100% das vezes. Você não pode deixar escapar nenhuma demanda, porque demanda é diferente de vontade. Eu posso sentir vontade de comer um hambúrguer, mas eu tenho a demanda de me alimentar.
Se eu comer hambúrguer ou se eu comer alface e tomate, nas duas coisas eu me alimento. Só que uma eu tenho desejo, a outra não. Eu não preciso atender o meu desejo de hambúrguer para sobreviver. Eu posso muito bem sobreviver comendo legumes e salada e nunca mais comer hambúrguer na minha vida. Posso. Mas eu não posso deixar de comer, porque aí eu morro. Então eu tenho que atender sempre a demanda, mas o desejo não necessariamente. E tem que saber diferenciar. Isso aqui é uma coisa que a criança quer ou isso aqui é uma coisa que a criança precisa? Porque ela vai te pedir. E se você não souber diferenciar, você não sabe o que você tem que atender ou não. A criança pedindo colo é uma coisa que a criança quer ou é uma coisa que a criança precisa? O colo traz para a criança conforto. O conforto é uma necessidade. Então é uma coisa que a criança precisa. Não é só uma coisa que ela quer. Ela quer porque ela tá te pedindo, óbvio. Se ela não quisesse, ela não estaria pedindo. Mas ela só quer aquilo porque aquilo é uma necessidade. Você quer fazer xixi. Você só quer fazer xixi porque aquilo é uma necessidade. Você tá entendendo? E não existe a opção de não fazer xixi. Você tem que fazer xixi. Você tem que atender as demandas, mas não necessariamente você precisa atender todos os desejos. Por que você tem que atender as demandas? Porque quando você não atende as demandas, elas se empilham, elas se acumulam. E conforme a demanda vai se acumulando, ela vai ficando maior. A demanda é um monstro que a gente alimenta, tá? Ela vai ficando maior e elas vão se acumulando. Você tinha uma, daqui a pouco você tem 5. E quanto mais demanda você tem, quanto maior elas estão, pior fica o comportamento da criança. Uma criança que está muito difícil é porque ela tem muita demanda não atendida. Muita demanda. Ela provavelmente não está recebendo atenção, ela provavelmente não tem liberdade, ela provavelmente não está sendo entendida, ela provavelmente não está sendo ouvida. Porque a criança precisa ser amada, ouvida, entendida, acolhida, ela precisa ter uma autoestima fortalecida, ela precisa se sentir pertencente. Eu citei 7 demandas. Aí você tem 7 demandas que não estão sendo atendidas. Ela não é amada, não é ouvida, não é acolhida, a autoestima tá ruim, não tem liberdade. Essa criança vai se comportar da pior maneira possível. Porque você tem 7 demandas, coisas que a criança precisa, não é só coisa que ela quer. Ela precisa que você não tá atendendo. Você não tá trabalhando a autoestima, você não tá dando atenção suficiente, você não tá dando liberdade suficiente, a criança não se sente pertencente, um monte de coisa. Vai virar uma bola de neve gigante e essa criança vai ficar terrível. Então, demanda a gente tem que atender, porque se a gente não atender algumas, mata. A demanda da fome, por exemplo. Ah, não, eu vou largar meu filho com fome, não vou dar comida. Se você largar seu filho com fome, mata. É uma demanda. Tem demanda que mata. Tem demanda que não mata, mas traumatiza. Aí a gente não atende, traumatiza e vira mau comportamento. Porque a criança fica com aqueles monstros, que são monstros, dentro dela o tempo inteiro. E não resolve. Não tá resolvendo. Você vai brigar? Não vai resolver. A criança continua precisando de atenção, não de bronca. Continua precisando de autoestima, não de bronca. A bronca não resolve, o castigo não resolve, porque nada disso tá atendendo a bendita da demanda. Você vai brigar 2.000 vezes. Nenhuma vez vai adiantar. Porque não tá atendendo a demanda. E aí você não atende uma, não atende 2, a criança fica com 30. Ela fica terrível. Óbvio, porque ela tá sufocada, ela não tá sendo suprida, é óbvio que ela vai se comportar mal. Quando você tem uma criança que tá muito difícil, é porque tem um monte de demanda que você não tá enxergando. Um monte. Geralmente é mais de uma, umas 4, 5 pelo menos, que você não tá vendo, que tá fugindo dos teus olhos. Porque quando você tem uma criança que tá bem, ela vai ter uma demanda, você vai atender, ela vai ter outra, você vai atender, não acumula. Se tá acumulando é porque tá errado. A criança tá com fome, você dá comida. A criança precisa de atenção, você dá um pouquinho de atenção. A criança tá com raiva, você ajuda a lidar com a raiva. Você vai trabalhando as demandas devagar. Agora, quando tá tudo acumulado, que vira bola de neve, aí começa um santo problema, que é o que eu chamo de ciclo do mau comportamento. Eu já expliquei o ciclo do mau comportamento em outras lives, eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito disso, mas você já entendeu, tem a ver com esse negócio de demanda, porque senão a gente não sai mais daqui hoje. E quanto mais demanda a criança tem não atendida, mais desestabilizada ela fica. Porque tem uma, tem 2, tem 3, tem 20. Olha como esse assunto é complexo.
Existem as demandas da criança, existem as demandas dos pais, as demandas que vêm e vão, as demandas que vêm e voltam e nunca mais... Perdão, as demandas que vêm e vão, as demandas que vêm, vão embora e nunca mais voltam, as demandas que demoram 3 anos, as demandas que demoram 18 anos, as demandas de 15 minutos, as demandas que parecem desejos, os desejos que parecem demanda. Porque tem a diferença ainda do que a criança quer e o que a criança precisa. O exemplo do chocolate. Criança precisa de chocolate? Não, ela pode querer. Precisar, não precisa. Não precisa. A humanidade sobreviveu milhares de anos sem chocolate. Dá super pra viver sem chocolate. Pode ser difícil, mas dá. Ah, mas a criança tá chorando, então ela precisa. Ela não precisa de chocolate. Ela precisa lidar com a frustração dela. Aí tem o que ela quer e o que ela precisa. Complexo, né? Longo esse negócio de demanda. Longo, né? E isso é uma coisa que as pessoas não ensinam. Professor não ensina, pediatra não ensina. As pessoas simplesmente não falam disso. Não explicam isso a respeito do comportamento da criança. Não explicam. Ninguém te conta. Por isso que é tão difícil. Como é que eu faço para descobrir quais são as demandas do meu filho? Porque tem que descobrir. Você já percebeu que é complicado, mas tem que descobrir. Quando eu olho para uma criança e preciso descobrir a demanda dela, eu faço uns exercícios que são 5 perguntas ou 6 perguntas. São 5 perguntas que eu faço para mim mesma para descobrir a demanda da criança. Eu vou te ensinar essas perguntas e você vai usar. Todas as vezes que você vê o teu filho lá fazendo alguma coisa, você para e lembra das perguntas, porque elas são a chave para você achar a bendita da demanda que tem por trás. Você não ficar procurando igual tonta. A primeira pergunta que eu me faço é: o que foi que a criança fez? Pode parecer óbvio, mas quando você responde conscientemente o que foi que a criança fez, você começa a achar a demanda que tem por trás. Vamos pegar aqui uma situação. A criança chutou a bola e quebrou a janela. E tá lá levando bronca. O que foi que a criança fez? Chutou a bola e quebrou a janela. Isso é o que a criança fez. A próxima pergunta é: em qual momento? Deixa a moto passar. Passa a moto, obrigada. Em qual momento a criança fez? Porque o momento muda tudo. O momento muda tudo. A criança chutou a bola e quebrou a janela quando ela estava com raiva porque eu não deixei ela assistir desenho. O momento muda tudo. A criança que chuta a bola, quebra a janela quando está com raiva, no momento em que está com raiva, ela faz isso e tem uma demanda diferente da criança que está só brincando, chuta a bola e quebra a janela. A criança que está com raiva, chuta a bola e quebra a janela de propósito, a demanda dele é raiva. A criança que está brincando, chuta a bola e quebra a janela sem querer, em outro momento, a demanda dela é aprender a tomar cuidado. Uma raiva, a outra cuidado, atenção. Ela precisa aprender a prestar atenção e tomar cuidado com as coisas. Demandas completamente diferentes. Então eu tenho que saber o que foi que a criança fez, em que momento essa criança fez. Porque o momento importa. O que levou essa criança a fazer o que ela fez? Basicamente é por que ela fez o que ela fez. Porque sempre tem motivo. Sempre tem. A criança não acorda de manhã e fala: hoje eu vou entupir uma privada. Nossa, eu tô num tédio. Eu vou entupir uma privada para ver se passa. A criança não pensa nisso. Ela faz a coisa errada sem pensar. É inconsciente. Mas o que é que leva esse comportamento? O que ela fez? Em que momento ela fez? E o que levou? O que causou o mau comportamento? Por que de acho essa criança tá mordendo o irmão dela? A criança tá mordendo o irmão dela quando a mãe sai de perto porque sente ciúme. Olha aí a gente achando a demanda. Percebe quando começa a ficar mais claro? As perguntas são, vou repetir para você entender. O que a criança fez, em que momento a criança fez, o que levou esse comportamento. Tem mais pergunta. A quarta pergunta é: o que provavelmente essa criança sente? Para ela ter feito o que ela fez, o que provavelmente ela está sentindo? A criança que morde o irmão, o que provavelmente essa criança está sentindo para ela poder morder o irmão? Ciúme. Se eu sei dizer o que a criança está sentindo,
Fica muito mais fácil de eu achar a demanda. Se eu não sei o que a criança sente, é mais difícil. Então a criança, o que ela fez? Mordeu o irmão. Em que momento que ela fez? Quando a mãe levantou para ir no banheiro e não tinha ninguém vendo. O que levou a este comportamento? O ciúme. O que ela estava sentindo? Ciúme. Ela sentiu ciúme, o ciúme levou ao comportamento, a mãe levantou e nhaque no irmãozinho. É bem rápido. É 1 segundo os dentinhos no irmãozinho. Porque tem ciúme. Achei a demanda, ciúme. A criança precisa se sentir segura, amada e confortável para ela entender que o irmão não é uma ameaça. Ela tá entendendo, ela tá achando que o irmão é uma ameaça, tá ameaçando a vida dela, a paz de espírito dela. A demanda é ciúme. Adianta brigar? Não. Adianta castigar? Não. Adianta dizer pra criança, se você morder o seu irmão eu vou te arrebentar no chinelo? Não. Porque nada disso resolve a demanda que é ciúme. Se você vai brigar, a criança continua com ciúme. Aliás, o ciúme vai crescer. Porque quando você brigar com a criança, ela vai pensar, tá vendo? Desde que esse neném chegou, é isso, essa palhaçada aqui. Agora é o dia inteiro com o neném no colo e ainda briga comigo. O ciúme aumenta. Você vai aumentar a demanda. No lugar de atender, você piora. A última pergunta que eu costumo me fazer é: o que de verdade a criança precisa aprender? Volto lá ao exemplo que eu dei no começo da live, a criança que chutou o pé da mãe dela que estava machucado. Quando a mãe viveu essa situação, na cabeça da mãe era: a criança precisa aprender a me respeitar, a não me chutar. A criança só te chutou porque estava com raiva. Não significa que a criança não te respeita. Ela até tenta, só que ela estava com raiva. A demanda não é a criança precisa aprender a me respeitar porque eu sou a mãe dela e ela não pode sair me chutando. A demanda é a raiva. Meu filho sentiu raiva e porque ele sentiu raiva ele chutou o meu pé que estava machucado. Lá da história da mãe que tirou o livrinho. Só que tem um detalhe, a criança só sentiu raiva porque a mãe tirou o livro da mão dela. Antes da criança ter a demanda da raiva, a mãe tinha a demanda do pijama. A criança estava em paz, feliz da vida. A mãe vai lá, tira o livro da mão da menina e a criança chora. De quem que era a demanda inicial? Da mãe, porque a mãe queria vestir a camiseta na criança, por isso que ela tirou o livro da mão. Só que a criança estava em paz. A mãe, com a demanda de vestir o pijama, criou na criança a raiva no momento em que tirou o livro da mão dela. E essa raiva virou uma demanda para a criança. É demanda alimentando demanda. Eu tenho uma necessidade, aí eu vou agir com você, a minha necessidade vai criar em você outra necessidade que não tinha nada a ver com a minha e a gente vai brigar. É assim que as pessoas brigam. Tá dando para entender ou tá difícil? Eu sei que é um tema complicado. Então, as 5 perguntas para achar a demanda da criança. O que foi que essa criança fez? E fala. Fala do jeito que eu tô falando. Você para e fala. O que foi que meu filho fez? Em que momento o meu filho fez? O momento é importante, já falei. O que levou o meu filho a fazer isso? Por que ele fez isso? Né? O momento é o que aconteceu antes e o porquê que ele fez isso. O que meu filho está sentindo e o que de verdade meu filho precisa aprender. Tira o teu ego e deixa o que a criança precisa aprender sobre ela, não é sobre você. E aí você vai achar as suas demandas, você vai achar as demandas do seu filho e se você fizer com o seu marido, você acha as dele também. Funciona com adulto. Nossa, funciona deliciosamente com adulto. Testa com seu marido. Testa. Funciona com adulto. Quando você toma consciência desse negócio de demanda, você consegue olhar para o comportamento da criança e saber o que fazer. Quando eu sei o que fazer com a criança, não é porque eu tenho todas as respostas do universo, porque eu tenho um dicionário gigante na minha cabeça. É porque eu olho para a demanda e eu conheço as ferramentas. Então eu vejo a demanda da criança, essa criança precisa disso. E eu conheço as ferramentas de educação. Então eu sei a ferramenta que eu vou aplicar. Como meu filho está mentindo, como é que eu resolvo? Eu olho a demanda, vou lá na minha prateleira mental de ferramentas, porque tudo isso está dentro da minha cabeça, vou lá e falo, essa ferramenta aqui funciona. Vou lá e aplico, e aí eu resolvo o problema. Mas são 2 etapas.
conhecer a demanda da criança e conhecer a ferramenta que eu preciso para resolver a demanda. Porque no momento que você tem a coisa na sua mão, o problema na sua mão, a demanda está aqui, e agora? Agora você aplica a ferramenta. Qual ferramenta? Não sei. Qual é a demanda? Para cada demanda tem a ferramenta diferente. Eu não posso te dar uma ferramenta que resolve tudo. Não existe isso na educação. Cada demanda vai ter a sua. E as crianças vão ter 1 trilhão de demandas. Então existem 1 trilhão de ferramentas. É por isso que às vezes o que está funcionando com um não vai funcionar com o outro, porque são situações diferentes. E mesmo se as situações forem idênticas, a personalidade da criança muda tudo. Pode ser que a criança esteja com essa demanda e essa ferramenta funciona, só que essa criança com essa demanda tem uma personalidade assim, assim, assado. Então eu preciso resolver. Hoje lá no Instagram, deixa eu até achar a pergunta que eu anotei, peraí. Hoje lá no Instagram, teve uma mãe que me mandou na caixinha de perguntas a seguinte pergunta. O meu filho faz coisa errada, aí eu vou lá e pergunto pra ele por que ele fez e ele não sabe responder. E aí ela me mandou isso e eu falei que ia responder nessa live. Não esqueci da sua pergunta, moça, eu vou responder. Quando a criança apronta e você vai lá e pergunta pra criança, mas por que você fez isso? A criança não sabe responder porque a criança não sabe enxergar as demandas dela. Os adultos também não sabem, mas a criança menos ainda. A criança não sabe, ela vai virar e falar, não sei. E ela não sabe, porque o mau comportamento que ela teve era alguma demanda que ela tinha. E a criança, se é difícil para você entender esse negócio todo, imagine para uma criança. Não adianta você perguntar pro teu filho por que ele fez aquilo de errado. Ele não sabe. Porque ele não sabe a demanda. Ele não sabe porque ele não sabe a bendita da demanda. Ele não consegue identificar a demanda, é só uma criança. Você quem tem que interpretar, é você quem tem que entender, não ela. Não é perguntar pra criança que ela não vai saber te responder. Eu estava anteontem fazendo brigadeiro. E brigadeiro você tem que ficar ali mexendo o tempo todo. E eu lá, concentrada no meu brigadeiro, e mexe o brigadeiro, mexe, porque eu ia botar em cima de um bolo de cenoura que eu fiz. E aí eu lá, ó, linda, fazendo meu brigadeiro. Aí chegou uma pessoa e me interrompeu e virou pra mim e falou assim, ô Aiesca, eu preciso da sua ajuda com isso, isso, isso. Eu olhei pra cara da pessoa e falei, faz o seguinte, faz A, B e C. Eu dei a orientação e mexendo no brigadeiro. E a pessoa, não, mas eu preciso não sei o que, não sei o que. Eu repeti, eu já entendi que você precisa. Você vai lá e faz A, B e C. E mexendo o brigadeiro. Não, mas eu preciso muito que você venha aqui ver. E eu mexendo o brigadeiro. E eu falei, eu não preciso. E aí, vê, eu já entendi. Você quer tal coisa, não é? Isso, eu quero tal coisa. Então você vai e faz A, B e C, sacou? Não, mas eu preciso que você... Eu me irritei de tal forma que eu dei um grito. Que cacete! Eu tô tentando fazer o brigadeiro. Eu não consigo fazer o brigadeiro. Porque você tá me interrompendo. Que inferno! Desliguei a panela e fui puta. Mas assim, puta. Resolveu a situação. Por que eu me irritei? Devia? Não, mas fiz. Por quê? Porque eu tinha uma demanda. A minha demanda era terminar o brigadeiro. Eu queria mexer o meu brigadeiro. Eu estava em paz fazendo meu brigadeiro. Eu queria fazer o brigadeiro. Eu estava ali concentrada. Eu tinha um desejo. Qual era o meu desejo? Fazer o brigadeiro. Eu estava fazendo o meu brigadeiro. A pessoa vem e me interrompe. No momento em que a pessoa vem e me interrompe, ela criou em mim a demanda do não me enche o saco. Estou ocupada. Você está me atrapalhando. Eu estou tentando fazer um negócio aqui e você está me atrapalhando. Nesse momento que a minha demanda não foi atendida, eu explodi. Eu não sou uma pessoa que costuma explodir. Geralmente eu mantenho a linha. Nesse dia, mas eu gritei. Não me orgulho, tá? Não tô falando isso pra você fazer igual. Eu tô te contando uma história. Quando eu me acalmei, eu pensei, por que eu gritei? Era só um brigadeiro, que besteira. Por que eu gritei? E aí eu fui perguntar pro meu cérebro, pra mim mesma, qual era a sua demanda? Porque se eu explodir, eu tinha demanda. Quando você explode com teu filho, você tem demanda também. Nós adultos temos demanda e quando as nossas demandas não são atendidas, a gente explode igual criança. Igual, é crise igualzinha. Em muitos aspectos, né? Não é idêntica, mas você entendeu, é bem parecida.
Você vai fazer esse exercício com você vai fazer esse exercício com teu marido, você vai fazer com teus filhos. O que aconteceu, em que momento aconteceu, o que levou a esse comportamento, o que provavelmente eu ou a outra pessoa estava sentindo, depende de quem você está analisando, e o que de fato eu preciso aprender. Quando eu explodi lá com a questão do brigadeiro, eu percebi que eu preciso treinar mais a minha comunicação e a minha paciência, porque eu perdi a paciência. Olha a minha demanda, eu achei a minha demanda. A minha demanda é, nossa, eu preciso aprender a ter paciência, um pouco mais. Eu já tenho muita, mas eu preciso ter mais, porque eu tive um chilique por causa de um brigadeiro. Olha que besteira, era só um brigadeiro. E eu tive um chilique. Tô precisando aprender mais. Achei a demanda. Você tá entendendo? É esse o exercício que você precisa fazer sempre. Quando você explodir, quando teu marido explodir, quando teu filho se comportar mal, porque por trás de todo o comportamento humano existe uma bendita de uma demanda que a gente não está enxergando. Você tem que lembrar que existe o que a criança precisa e existe o que a criança quer. Você precisa lembrar que para resolver demandas, você tem que usar a ferramenta de educação. Você precisa lembrar que existe a demanda da criança e a demanda do adulto. Muitas vezes é a sua demanda que vai causar outra demanda na criança, como a história da mãe do livro. A criança plena, a mãe tinha uma demanda, foi lá e criou uma demanda na filha dela. Deu pra sacar? Deu pra entender? Deixa eu ler os comentários aqui da Lu. Ele vai na escola uma semana sim, outra não. A Mana vai todos os dias e adora ir. Quando a Mana vai e ele não, ele também chora porque a Mana tá indo. Não sei se chora porque quer que ela vá ou se ele quer ir junto, né? Acho que é isso. Fica com saudade e não quer ficar sozinho em casa. Se você já sabe que ele tá chorando porque ele sente falta da irmã, você já achou a demanda dele é saudade. Como que a gente lida com a saudade? Eu já falei sim em uma live, saudade é uma emoção que requer ação. A saudade não pode ser nunca vivida de passiva, porque se você vive a saudade passiva, ela te destrói. Se o seu filho chora porque ele quer a irmã dele que foi pra escola, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é virar pra ele e falar assim, então eu já sei, a sua irmã foi na escola, você tá chateado, né? Nossa, a mamãe tá vendo. Empatiza com o sentimento da criança, acolhe o sentimento. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho lindo pra dar de presente pra sua irmã. Porque no lugar de ficar chorando, sentindo saudade sem fazer nada, ele vai se concentrar na atividade de fazer o desenho lá. O desenho é um exemplo, podia ser um bolo, podia ser, sei lá, qualquer coisa. A questão é, se ele está sentindo falta, a gente precisa fazer alguma coisa útil com a falta. A saudade tem que ser vivida ativamente. A saudade passiva dói e arranca pedaço, mata. Matar é muito, mas dói e arranca pedaço. Então, propõe para ele fazer alguma coisa para a irmã dele. Você tá sentindo falta da sua irmã, filho? Nossa, eu também sinto, sabia? Eu adoro a sua irmã, eu adoro você, eu adoro papai, a mamãe ama todo mundo. O que você acha da gente fazer um desenho? Porque aí quando a sua irmã chegar, ela vai se sentir querida, ela vai se sentir especial. Isso, além de dar uma ideia para a criança, mantém a criança em silêncio por 15 minutos e ajuda a criança a lidar com a saudade, porque ela está ativa fazendo alguma coisa. Se ela fica só pensando, minha irmã, ele chora. Aí ele chora mesmo. É um jeito, é uma ferramenta para ajudar a criança a lidar com a demanda que ela tem de saudade. Olha aí uma demanda bacana, que causa um choro, que pode ser interpretado como um mau comportamento. Tem mais coisa que eu poderia falar sobre isso, mas acho que fica informação demais, eu vou encher tua cabeça, né? Já devo ter enchido, inclusive. Eu quero encerrar por aqui. Espero que você tenha entendido. É um tema complexo, se precisar assiste de novo, porque bastante coisa, é denso. Pra mim, é a parte mais difícil da educação, é esse negócio de demanda. Pra mim, tá? Pode talvez não ser pra você, mas pra mim é a parte mais difícil. É difícil, mas é necessário e uma hora a gente entende. Não é nem um bicho de sete cabeças, só é difícil. Mas a gente tem capacidade pra entender. Espero que você tenha gostado. Na quinta-feira você volta aqui porque tem mais live. Quinta-feira eu vou falar de... já não lembro mais. A criança que te dá trabalho e parece ser ingrata. Sabe aquele filho que nunca reconhece o que você faz? Você ama, você cuida, você se dedica, você move mundos e fundos e o teu filho é ingrato. Ele não agradece, ele não reconhece, ele não te dá um minuto de sossego e só te dá trabalho. É sobre isso que eu vou falar na live de quinta-feira. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Lembrando que todas as minhas
As outras lives estão no portal do Manual da Infância, todas. Tem todas as lives lá. Essa aqui é 130. 130? É. Então tem 129 lives lá dentro do portal. Se você quiser acessar o portal ou agendar uma consultoria particular comigo, o link tá na descrição desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.